Paz do Senhor Jesus, você sabia que hoje, 10 de fevereiro, é o Dia do Atleta? Aproveitando ser o Dia do Atleta, veja comigo o texto bíblico escrito em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que diz assim: o atleta que toma parte numa corrida não recebe o prêmio se não obedecer às regras da competição. Amigo e amiga, nesse texto abençoado, o apóstolo Paulo usa a disciplina imposta aos atletas para trazer para nós lições espirituais e edificantes para a vida do obreiro. O dia 10 de fevereiro é lembrado como o Dia do Atleta Profissional. Já compartilhei aqui algumas vezes que fui jogador de futebol dos meus 13 anos até os 21 anos de idade. Mas veja que o apóstolo Paulo era um homem que conhecia muito bem as três culturas dominantes da época: a cultura judaica, a cultura grega e a cultura romana. E o povo daquela época conhecia os Jogos Olímpicos da Grécia. Então, o apóstolo Paulo comparou o obreiro como um atleta competitivo. O atleta é definido como uma pessoa treinada para competir em exercícios que desafia a sua capacidade física e também habilidosa. Existem atletas para competir nos mais diversos tipos de modalidades esportivas e olímpicas. Da mesma forma, existem vários tipos de serviços na obra do Senhor. A cada obreiro é um atleta de Cristo, dedicado e treinado, capacitado por Deus para oferecer o melhor da sua força no trabalho para o crescimento da obra santa de Deus. Paulo utilizou uma linguagem atlética em várias passagens de suas epístolas. Vou mostrar para você para que você veja referências ao atleta de Cristo nas Escrituras Sagradas. O apóstolo Paulo escreveu ao seu filho na fé, Timóteo, dizendo assim, que o atleta não é coroado se não lutar segundo as regras. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Paulo já conhecia os Jogos Olímpicos da Grécia, que havia se iniciado desde os anos 601 a 700 a.C., então ele sabia das regras que um atleta deveria lutar para ser coroado. O sábio é instruído, apóstolo Paulo afirmou que todos correm no estádio, mas só um leva o prêmio. E o texto de 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24, que diz assim: vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Portanto, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. E o apóstolo Paulo está falando de uma maratona olímpica, coisas que os moradores de Corinto conheciam muito bem. O apóstolo do gentil nos estimula a sermos iguais os atletas de corrida, só que atletas espirituais, competitivos, quando ele escreveu dizendo assim: portanto, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24. O apóstolo Paulo ainda também afirmou: todo atleta que está treinado aguenta exercícios duros porque quer receber uma coroa de folhas de louro, uma coroa que, aliás, não dura muito, mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25. O objetivo maior de todo atleta é conquistar uma medalha e chegar no mais alto do pódio. O atleta não pode jamais recuar, é preciso avançar, seguir avançando. Paulo usa mais uma vez a linguagem atlética e diz que devemos avançar, prosseguir. E ele diz assim: é claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Filipenses capítulo 3, versículo 13. E continua o apóstolo Paulo afirmando: corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para o qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus.
Filipenses capítulo 3, versículo 14. Então, atletas de Cristo, você que é obreiro na obra santa do Senhor, precisa estar sempre se exercitando para alcançar a sua premiação, subindo ao pódio para ser coroado pelo Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo também se considerou um atleta cristão quando ele escreve o seguinte aos Coríntios, dizendo assim: por isso corro direto para a linha final. Também sou como um lutador de boxe que não perde nenhum golpe. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 26. Nesse texto, o apóstolo se refere à luta corporal que havia na época entre os atletas gregos. O apóstolo Paulo nos declara como atletas, só que vencedores por meio de Cristo. E escrito está em Romanos capítulo 8, versículo 37, que diz: em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Continua correndo, continua se esforçando nos treinos. Seja um verdadeiro atleta de Cristo se queres receber o grande prêmio das mãos do Senhor Jesus Cristo, pois Ele prometeu assim para todos nós. Portanto, se você tem ouvidos para ouvir, então ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. Aos que conseguirem a vitória, eu darei direito de comerem da fruto da árvore da vida que cresce no jardim de Deus. Escrito está em Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Ouçam aos que conseguirem a vitória. E o Senhor diz mais: aos que conseguirem a vitória e continuarem a fazer até o fim a minha vontade, eu darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai, a autoridade sobre as nações, para governá-las com uma barra de ferro e quebrá-las em pedaço como fossem potes de barro. Eu lhe darei a estrela da manhã. Apocalipse capítulo 2, versículo 26. Aqueles que conseguirem a vitória serão vestidos de branco e eu não tirarei o nome dessas pessoas do livro da vida. Eu declararei abertamente na presença do meu Pai e dos seus anjos que elas pertencem a mim. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. O Senhor Jesus Cristo promete e suas promessas merecem total confiança, pois ele jamais falhou com seus atletas. E ele diz: aos que vencer vão se assentar comigo, aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se assentarem ao lado do meu trono, assim como eu consegui a vitória e agora estou sentado ao lado do trono do meu Pai. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Irmãos, atletas de Cristo, quando é aprovado e coroado por esforços na obra do Senhor e recebe a coroa da vida, pois escrito está: feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que amam. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Por isso, peça ajuda ao Espírito Santo para que você possa se exercitar todos os dias na leitura da palavra e passe a orar com mais fervor. Apresente-se o melhor da sua parte a Deus e creia que das mãos santas de Jesus Cristo você irá receber teus prêmios e você irá subir no mais alto pódio, pois Jesus Cristo avisa seus atletas dizendo: escutem, diz Jesus, eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Assim como você se esforça numa corrida ou numa caminhada no seu dia a dia, eu oro em teu favor para que você se esforce no empenho da santa obra de Cristo. Deus abençoe você. Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado por esta oportunidade. Nós somos os teus atletas. Nós estamos aqui, Senhor, e precisamos da auxílio do Espírito Santo para continuar se esforçando a correr, a caminhar, a pedalar, a nadar na obra, Senhor. Nos ensina como vencer e a conquistar cada vez mais o que há de prêmio guardado para nós. Queremos, ó Deus, subir no mais alto pódio, que é estar junto contigo na tua santa glória, recebendo os prêmios das tuas mãos santas. Senhor, obrigado e abençoa esses atletas que estão aí, Senhor, correndo e se esforçando na santa obra. Abençoa, Senhor, os missionários, pastores, evangelistas, obreiros, aqueles que têm zelo pela tua santa obra, aqueles que estão, Senhor, aguardando fielmente o teu retorno e aguardando fielmente os prêmios que o Senhor tem. Abençoa-os em nome de Jesus.
Amém. Deus abençoe você. Eu vou ficando por aqui. Lembre-se, continue correndo, tá bom? Forte abraço.